Decidir não é fácil, mas existem decisões que mudam completamente a nossa vida. E uma das mais difíceis é aceitar que o casamento acabou. Porque não é só sobre duas pessoas que se separam, é sobre sonhos que morrem, promessas que não se cumprem, e uma vida inteira que precisa ser reconstruída. Existe um momento silencioso, um momento em que ninguém vê, ninguém escuta, mas dentro de você, algo quebra. Você começa a perceber que aquilo que você chama de relação já não é mais amor. Talvez seja hábito, talvez seja dependência, talvez seja medo. Mas amor já não é mais, e mesmo assim, você continua. Porque aceitar isso dói demais, então começa a dúvida. Será que eu estou exagerando? Será que ainda tem solução? Será que eu estou desistindo rápido demais? E você tenta mais uma conversa, mais uma chance, mais uma tentativa de salvar o que já está desmoronando. Mas no fundo, você sabe que não é mais o mesmo. Sabe que algo morreu, mesmo que ainda exista convivência, e mesmo assim, você adia, porque decidir é mais doloroso do que continuar sofrendo. Separar não é só ir embora, é enfrentar o desconhecido, é olhar para frente e não saber o que vem depois. Medo de ficar sozinho, medo de não dar conta da vida, medo de nunca mais ser amado. E esse medo paralisa, faz você continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para sair. E existe algo ainda mais perigoso, o apego. Porque o apego se disfarça de amor. Você não ama mais, mas não consegue soltar. Você não é feliz, mas não consegue ir embora. Porque você não quer perder o controle, não quer perder o lugar, não quer perder aquilo que um dia foi seu, mas isso não é amor, isso é medo de ficar vazio. E chega o momento em que você não pode mais fugir. Você olha para a sua vida e precisa decidir: continuar vivendo uma mentira ou enfrentar uma dor verdadeira. E quando você decide, tudo muda. A separação não é só o fim de um relacionamento, é um luto. Um luto por alguém que ainda está vivo, mas que não faz mais parte da sua vida. É como enterrar um sonho, sem funeral, sem despedida, sem explicação. E a dor vem forte, vem em forma de saudade, de vazio, de confusão. A saudade é perigosa, porque ela não mostra a realidade, ela mostra só os momentos bons. Ela faz você esquecer as dores, as brigas, as feridas, e você começa a pensar: talvez não era tão ruim assim, talvez eu devesse voltar. Mas a saudade não é amor, é memória seletiva. Depois vem a solidão, você acorda e não tem mais aquela pessoa. As decisões são suas, os problemas são seus. A vida é só sua. E isso assusta, porque antes tudo era compartilhado. Agora é você contra o mundo. E como se não bastasse, vêm as opiniões. Amigos, familiares, conhecidos, cada um com um conselho, cada um com um julgamento. Você devia ter tentado mais. Casamento é assim mesmo. Vocês ainda vão voltar. Mas ninguém sabe o que você viveu. Ninguém sente o que você sentiu. E então vem a culpa. Culpa pelos filhos, pela história, pelo tempo investido, culpa por não ter conseguido, culpa por ter desistido. Mas existe uma verdade difícil. Nem sempre o fim é fracasso. Às vezes é libertação. E junto com a dor vem a raiva. Raiva do outro, raiva das palavras, raiva do que foi dito, do que foi feito e principalmente do que nunca foi resolvido. São feridas invisíveis, mas profundas. E no meio de tudo isso, surge uma tentação: voltar. Voltar para o que é conhecido, mesmo que seja doloroso. Porque o desconhecido parece mais assustador. Mas voltar nem sempre é amor. Às vezes é só medo de recomeçar. Existe uma verdade que pouca gente aceita: nem todo relacionamento foi feito para durar. E insistir não salva.
só prolonga o sofrimento. Então, você começa a se reconstruir, devagar, um dia de cada vez, aprendendo a viver sozinho, a decidir sozinho, a ser suficiente para si mesmo. E não é fácil, mas é necessário. Porque no final, não se trata de perder alguém, se trata de não se perder de si. E talvez a decisão mais difícil da sua vida seja exatamente aquela que vai te salvar.